O texto que nós vamos falar, a mensagem que nós vamos trazer, ela é uma mensagem um tanto importante para nós. Que o título significa o quê? Que mistério há de Deus por trás do seu nascimento? Que mistério há por trás do seu nascimento? Quando eu falo assim, muitas pessoas acreditam que estão nesse mundo por acaso. Muitos acham que estão aqui por acaso. Muitos não entendem a palavra, não conhecem o rigor da palavra, e ele então não conhece. O tempo e o acaso têm parte em o que você é. Mas, segundo as Escrituras, Deus, fala comigo, Deus não está preocupado da onde eu vim. Deus está preocupado para onde eu vou. Olha só o que Deus diz para Jeremias no capítulo 1, no verso 5. Uma palavra que chegou de Yahvé para a convocação de Jeremias. No capítulo 1, no verso 5, a Bíblia fala: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que vieste ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Irmãos, para que você entenda, você não é obra do acaso. Nós não somos obras do acaso. Quando Jeremias ouve Deus falar para ele, antes mesmo de te formar, dá uma grande interpretação de que antes de estarmos nesse mundo, nós já existimos. Se você perceber a teologia de Deus aqui, você consegue dizer, antes mesmo de te formar no ventre da tua mãe. Entenda, uma criança, quando ela é formada no ventre da sua mãe, ela é um feto. Mas aqui Deus está falando que é antes da formação. E Deus falou que escolheu ele antes da formação. E antes que ele viesse ao mundo, ele já havia separado Jeremias para uma missão. Fala comigo, profetiza agora comigo, filho do homem. Fala comigo. Antes de eu ser formado no ventre materno, vamos lá. Eu fui escolhido. Antes que eu viesse ao mundo, repita comigo. Eu já fui separado e designado para a missão de profeta para as nações. Então nós somos profetas do Senhor. Você não é apenas uma obra do acaso. Segundo a Bíblia, nós somos uma criação de Deus. Fala comigo. Eu fui formado no ventre materno por Deus, e hoje tenho uma missão nessa terra. Que missão é? Glorificar o nome do Senhor Jesus. Vamos adiante? Qual é o propósito da sua existência? Agora eu começo. Por que você existe, homem? Por que você existe, mulher? Existe um destino para você e para a sua descendência? E o que você está fazendo para que isso aconteça? Por que você vive?
Muitas pessoas ainda não entenderam a palavra propósito. A palavra propósito, ela se banalizou. A palavra propósito virou uma brincadeira. A palavra propósito parece bala na boca das pessoas que querem falar bonito. Mas escute isso. Essas perguntas são fortes, eu entendo. Mas, no entanto, talvez você não tenha muito tempo para pensar nelas. Muito estão deixando simplesmente para que Deus decida o seu futuro. Muitas pessoas estão deixando para que Deus defina o seu futuro, que já está à nossa frente. A eternidade está chegando, irmãos. E quase toda a esperança é que haja uma continuação diferente dessa vida que estamos vivendo. Mas, fala comigo, mas parece perigoso querer pensar nessas simples perguntas. Hoje é muito desinteressante pensar para onde nós vamos. É muito interessante as pessoas estarem discutindo da onde veio. E ficam abrindo a Bíblia, tentando descobrir o segredo ou o mistério de Deus. E os mistérios de Deus são para Deus, não para nós. Estão aí ainda? Muitos dizem ainda que a sua vida é uma questão de sorte. É um pouco assustador reconhecer, irmãos, o verdadeiro fato de que a sua existência pessoal tinha sido uma questão de sorte. As mulheres com seus milhões de óvulos e os homens com seus milhões de espermatozoides, de modo que numa gravidez, sendo única, apenas uma dentre uma infinidade de possibilidades, um óvulo, um esperma se encontraram, você nasceu. Escute isso. O encontro casual dos seus pais é outro fator, segundo a Bíblia, na longa lista de itens, que poderia significar que todo outro humano além de você poderia ter nascido. Minha mãe, por exemplo, teve 6 filhos. 3 homens e 3 mulheres. Uma faleceu. Mas no meu caso, Deus me mostrou que eu havia sido escolhido no ventre da minha mãe para fazer o que eu estou fazendo hoje. Deus me escolheu. Mas uma boa parte da população diz ser um produto do tempo e o acaso. Você não está nessa igreja por acaso. Você não está assistindo esse vídeo agora por acaso. Você não casou com esta mulher por acaso. Você não tem esse marido por acaso. Você não tem esta família por acaso. Agora, triste o que eu vou relatar. Para algumas pessoas não foi assim. Outra, para muitas pessoas, nasceram devido a um ato criminoso, de um estupro, por exemplo. Outra, gravidez indesejada, mas outras por meio cuidadoso, planejamento familiar. Mas escute o que eu vou falar. Em todos os casos, você fala, eu. Esse é o verdadeiro você. Você não foi projetado por qualquer pessoa. A gravidez poderia ter sido resultado no nascimento de uma outra pessoa, sim ou não? Mas você é quem vive. E é aqui que eu quero que você comece comigo. Aqui está o nosso start. Por que você está vivo? Por que você está aqui? Por que você está ouvindo esta palavra? Você está pronto para isso?
Então vamos para Eclesiastes 9, verso 11. Olha o que diz a Bíblia. Eclesiastes 9, verso 11. Voltei-me e vi debaixo do sol que a corrida não é para os velozes, e nem para os fortes a batalha, nem tampouco para os sábios o pão, e nem tampouco as riquezas para os homens de entendimento, e nem o favor para os homens de habilidade, mas que o tempo e a oportunidade ocorre para quem? Para todos. Escute isso com atenção. A poderosa armada espanhola de alguns séculos atrás entrou em uma terrível tempestade e foi derrotada. Fala comigo, tempestade. Essa armada, construída sobre um temperamento exacerbado do catolicismo espanhol, a grande armada foi lançada no mar em 1588, visando o quê? Invadir a Inglaterra anglicana. E essa tática distinta, o rei Filipe II, da Espanha, a rainha Elizabeth I, da Inglaterra, travaram um confronto que remodelou para sempre a história da guerra naval, onde velocidade, cautela e equilíbrio constituíram o tripé da vitória. Então aqui, numa grande estratégia, o tempo aqui destrói a poderosa armada. Agora, para que você entenda, você pode atestar que o tempo e o acaso, em muitos eventos de sua história, como seu nascimento e desenvolvimento, muitos elementos nesse tempo te formaram e te moldaram. Quantas coisas que nós passamos, e ao passar pela nossa caminhada, foi como se uma forma, então nos moldou. Quantas pessoas que no meio desta caminhada, ao qual passamos a experiência do nascimento e o desenvolvimento, nasceu, mas na hora do desenvolver, ficou para trás, não conseguiu alcançar, não entendeu o propósito da sua vida, não entendeu o propósito de Deus, não entendeu a sua missão, não entendeu para onde deveria ir e o que fazer. E o que aconteceu? Pararam. E até hoje estão perdidos, e até hoje não sabem o que vão fazer. Você está aí ainda? O fato de você poder enfrentar e aceitar é porque você está vivo. Fala, eu estou vivo. Por isso que você pode aceitar. Você tem algum controle sobre as suas ações, e é nessa área que precisa se exercitar. Algumas pessoas nascem, irmãos, com um destino nessa vida. Você quer ver um exemplo? O príncipe Charles e o seu irmão príncipe William. Seu destino potencial era o quê? Tornarem-se reis. Nasceram com esse propósito. Esse destino ainda contém os elementos do tempo e o acaso. Um acidente de avião ou uma doença poderia mudar a história? Pode. Deus às vezes chega e intervém diretamente, irmãos, na área da nossa vida. Então olha só que interessante. A princesa Diana, seu propósito de vida foi até um acidente. O tempo e o acaso acabou com o reinado. Até hoje ela é conhecida como Princesa Diana. Mas aqueles seus filhos carregam o quê? A palavra
que nós chamamos de propósito. Nasceram para alguma coisa. Ah, mas eles fazem isso, eles fazem aquilo, mas nasceram para isso. Eu posso ir na Bíblia e encontrar que os filhos de Eli, sacerdote, também nasceram para ser o quê? Sacerdote. Mas o tempo e o acaso fez do quê? Dos filhos de... Eles não caíram de avião, eles não bateram o carro, mas eles foram mortos, porque Deus assim disse. E aí o pai depois recebe a parcela também de culpa, morrendo também. Estão comigo? Então em Jeremias capítulo 1, verso 5, nós lemos que Deus inspirou Jeremias a escrever, que havia formado Jeremias e o santificado antes dele nascer. Será que você entende que você, antes de nascer, antes de mesmo de ser até crente, de batizar na igreja, você já havia sido chamado por Deus? Ah, mas o meu pai era um bêbado, minha mãe era gente que tinha outros deuses. Não importa, o propósito de Deus é de que lá na eternidade você já existia, e Ele disse: eu vou te enviar lá, e o teu propósito vai ser me adorar, me seguir, fazer a minha vontade. Estão comigo? É claro que Deus estava diretamente envolvido no desenvolvimento de Jesus Cristo a partir da gravidez. E olha como foi o nascimento de Jesus. É encontrado Maria, não era casada. José encontrou uma mulher que já havia sido desposada, mas num sonho José é tocado a fazer o quê? A obedecer a palavra. José, você nasceu com propósito, José. Você vai cuidar desta mulher e da criança que vai vir, porque ele será chamado Emanuel. Talvez na tua casa, quando você veio para a igreja, passou a ser um crente, como dizem por aí, você foi mal falado, você foi mal visto, a tua família não te compreendeu, a tua família não entendeu. Sabe por quê? Porque as pessoas que não entendem o que é a eternidade, o que é lá na eternidade, o que é o Aion, nunca vai te entender. Deus pôs em movimento leis, irmãos, de crescimento e desenvolvimento, para que todo feto que é formado no útero, ele nasça da maneira que Deus quer. Na ocasião, ele projetou especialmente uma pessoa para nascer, e eu gostaria de falar dela, de Samuel, Sansão e outros. A Bíblia fala que Paulo também fala: fui separado no ventre da minha mãe. Paulo, o significado aqui seria mais no sentido do que Deus desenvolveu para uma missão em sua vida, e essa missão era uma missão especial. Imagine quantas pessoas hoje que conheceram a Deus, mas não desenvolvem o propósito de Deus. Não, pastor, eu entendi que servir a Deus é só entender quem é Ele e amém. Não, havia um propósito. Sansão, quando ele nasceu, ele era para defender o povo. A Bíblia fala que Samuel, quando ele nasceu, meu irmão, Samuel nem existia. Quando ele chegou ao mundo, da maneira que eu vou falar, sua mãe não podia ter filhos, ela vai diante de quem? Do profeta, o sacerdote olha para ela e diz: mulher, como que tu entra desse jeito aqui bêbada? Não estou bêbada, eu estou triste, porque eu não posso ter filhos. O meu marido tem outra mulher, e ela tem filhos, alegra ele, e eu não tenho.
Mas Ana, naquele dia, entendeu que Deus tem o controle de todas as coisas. Ana sabia que Deus poderia enviar e cumprir a sua palavra e promessa sobre ela. Que uma mulher, quando ela vem a essa terra, ela vem para o quê? Para reproduzir. E diz as escrituras que ela apenas fez uma oração pedindo. E ao pedir, o que é que Deus fez? Deu a ela. Antes de Samuel nascer, segundo a Bíblia, ela disse: se o Senhor me der um filho, eu lhe darei a ti. Antes dele nascer, irmãos, o cara estava ainda lá na eternidade, e de repente, do nada, ele já era sacerdote, preparado para entrar no lugar de dois que não iam dar bola, os filhos de Eli. Quem está compreendendo? João Batista, irmãos, também seria um exemplo muito especial. No caso de João Batista, Deus foi fundamental em sua concepção, nascimento, posterior, educação e desenvolvimento. João Batista, irmãos, nasceu quase juntamente com Jesus. As mães praticamente se encontraram, eram parentes. Certamente pode-se dizer que Deus sempre está envolvido em tudo, pois tudo funciona dentro das suas leis físicas. Também Deus trabalha com os produtos que a história fornece, sem controlar totalmente tudo que ocorre. Desse ponto de vista, você não precisa se preocupar, segundo a palavra de Deus, excessivamente, de onde você veio, mas com o caminho para onde você está indo. Escolher o nosso destino, como? Daqui a 1000 anos o único item importante será o cumprimento do nosso destino. Qual o teu destino? Eu nasci para cuidar da minha casa, da minha família. Eu nasci para ter um bom emprego. Eu nasci para poder fazer tudo isso, me aposentar e morrer, e deu. Eu nasci para só pagar dívida. Eu nasci para poder carregar uma doença. Eu nasci para poder sofrer. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, Deus nos diz que é sua vontade que ninguém pereça. Ele quer que toda a humanidade seja o quê? Salva. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 10, nós vamos ler que a intenção de Deus aqui é dar aos seres humanos a herança eterna. Fala comigo, herança eterna. Então nós temos direito a uma herança eterna. Mas Pedro continua dizendo que devemos consertar os nossos caminhos e obedecer aos padrões de santidade de Deus. Se não consertarmos o nosso caminho, se não obedecermos às leis de Deus, nós não vamos ver a eternidade. No versículo 15, Pedro declara que devemos ser santos em toda a nossa conduta. Amados, a salvação não é automática. A salvação não vem por causa de um batismo, ou por causa de frequentar uma igreja, ou pelo motivo de você ter um pastor. Deus abriu uma porta para permitir a liberdade de escolha para mim e para você. Ele permanece no controle total, isso a Bíblia fala. Mas Ele deu um passo atrás para permitir que você impacte a terra. Deus fez com que o tempo ao qual você fosse destacar-se nessa terra fosse por sua conta.
Ele permite, irmãos, o erro e o mal, com a esperança de que eu e você aprendemos que tudo que é ímpio, tudo que não serve a Deus, eu não preciso estar. Escute isso. Você tem um papel importante em seu próprio destino. Fala, eu tenho. O quê? Vamos repetir isso comigo? Eu tenho um papel importante no meu próprio destino. Se não fosse assim, você não teria liberdade. Vamos continuar? Daqui a 1000 anos você estará onde? Aonde as tuas escolhas te levaram. Você fala assim, pastor, daqui a 1000 anos nós não estamos aguentando viver nem 50, nem 100, nem 200. Paulo escreve sobre esse tema em vários lugares na Bíblia. Olha como é linda a palavra. Vamos lá em Romanos 8, versículo 5. Romanos 8, verso 5. Você que está ouvindo em casa aí, dá um glória, porque a palavra está só começando. Aleluia. Romanos 8, verso 5 diz: Ele nos diz para fixar a nossa mente nas coisas do Espírito. A nossa mente precisa estar focada em Deus. Mas pastor, e se eu não conheço o que é o propósito? E se eu não sei o que é Espírito? Irmãos, aqui é um ato consciente. Você deve aprender o caminho de Deus e deve escolher isso como um guia para todas as suas ações. Não tem saída. Precisamos andar nas coisas de Deus, precisamos fazer as coisas que Deus nos ordena, precisamos entender que o propósito é servir a Deus e não ser servido. O nosso final é a cruz. Somente quando você obedece a Deus é quando Ele te abençoa. Essa é uma das principais lições que nós vemos, irmãos, de um estudo da nação de Israel e dos seus reis. Irmãos, a maioria, eu e minha esposa estamos lendo quantas pessoas, quantos reis, que aqueles que obedeciam a palavra, irmãos, eram abençoados, mas aqueles reis que não obedeciam a palavra de Deus, caíam do trono fácil. E quando Deus levantava, irmãos, um rei que derrubava os altares, quebrava todas aquelas coisas que não era para adorar. Época, irmãos, que o povo pegava seus filhos recém-nascidos e jogava no fogo. Há um Deus chamado Moloque. E quem é que estava por trás? Reis de Israel. Quem eram os reis de Israel? Pessoas escolhidas para ser os dirigentes que iam cuidar do povo de Deus. Sabe o que Deus fazia? Deus fazia que os inimigos se fortalecessem, viesse, tomasse Samaria, aonde o povo estava, levava todo o povo cativo. Teve um rei, irmãos, sabe o que ele fez? Ele pegou, levou o povo da Babilônia para ver todo o seu ouro, toda a sua prata. E um profeta havia dito: se você assim o fez, tudo isso que está aqui vai parar na mão dos babilônios. E não deu outra. A palavra se cumpriu. Ele foi mostrar, irmãos, as coisas de Deus. Irmãos, eles levaram os vasos, tudo que era de ouro da casa do Senhor, eles tomaram tudo. Aí você me pergunta, por que isso? Porque as pessoas não entendem o propósito, não entendem por que está aqui. Escute com atenção. Vamos para a 1 Reis, capítulo 3, verso 14. 1 Reis, capítulo 3, verso 14. Encontramos um dos maiores, dos muitos lugares onde Deus declara, olha o que ele fala: se você andar nos meus caminhos, você será abençoado. Agora, escute bem isso.
um homem inteligente, um homem que pediu a Deus apenas sabedoria. Seu nome, Rei Salomão, se desviou e o resultado foi a destruição combinada de Israel. Fala comigo. Quando aquele que tem o controle se desvia do Todo-Poderoso, você está perdido. O mesmo cenário de se então pode ser encontrado em toda a Bíblia. Assim fica claro, irmãos, que Deus oferece um destino maravilhoso para você, e Ele está aqui trabalhando para tornar tudo isso possível. E o porquê? Ele te dá liberdade para o quê? Para você fazer a tua escolha. A Bíblia fala que Ele nos encoraja a trabalhar em direção desse destino, aprendendo e obedecendo a Ele. Então, para isso, aceitar o sacrifício de Jesus Cristo é vital nesse caminho, pois Ele leva o Espírito Santo a operar na nossa vida. Estão comigo? Eu quero concluir que os pais sabem que os seus filhos são capazes de fazer escolhas certas ou sábias até aprenderem o que significa perigo e serem capazes de julgar e agir com sabedoria. Os pais, eles sabem que os seus filhos, por não terem a maturidade suficiente, os pais precisam intervir. Estão comigo? Deus vê a mesma necessidade de desenvolvimento em você. Então você precisa saber o que é pecado e fazer a definição como Deus faz. Antes que se arrependa, porque, irmãos, não vai ser fácil para muitas pessoas. Você precisa saber o que agrada a Deus. Você precisa saber o que agrada a Deus. Você precisa entender como é a Deus. Você precisa ser maduro o suficiente para controlar os seus pensamentos e decisões antes que possa tomar ações sábias. Sabemos, irmãos, que é preciso o quê? Tempo e educação para que essa maturidade chegue. Tempo e educação. E maturidade aqui, irmão, não significa o quanto você viveu. Porque tem muita gente aí, irmãos, de cabelo branco e diz não acreditar em Deus. Já viveu uma vida inteira e não acreditou em Deus. Maturidade aqui não significa o quanto você viveu, mas sim o quanto você aprendeu. Um cristão também se desenvolve à medida que estuda e pratica viver de acordo com as leis de Deus. Agora, andar com Jesus Cristo e seguir os seus passos nos dá uma orientação para o nosso desenvolvimento. A conversão, irmãos, é um processo que continua ao longo da nossa vida. Podemos ter pessoas na igreja, mas não convertidas. Jesus disse a seu discípulo Pedro para ajudar aqueles que, depois que ele se converteu, ajudar aos que iam chegando, os novos. Pedro também levou décadas para conquistar o seu próprio carnal, não foi fácil. Teve uma época que Pedro não queria pregar Jesus para os não-judeus. Deus existe, irmãos, e a sua vida aqui é temporária. A eternidade está à nossa frente, segundo a palavra. E como a eternidade é infinita, mais longa do que a nossa vida útil, então nós precisamos trabalhar para garantir que seu destino seja o que Deus lhe oferece. Vamos para Mateus 25, verso 30. E aqui estou chegando ao final. E lançai
servo inútil nas trevas exteriores. Significa que existe algo que é dentro, e aqui dizendo que vai lançar as pessoas no exterior. O que é o exterior? Fora de fora. Ali haverá o quê? Pranto e ranger de dentes. Esse versículo, irmãos, que indica que alguns que fizeram escolhas erradas, escolheram um destino do qual vão se arrepender muito. O choro e o ranger de dentes pode ser o resultado de você perceber como Deus era gentil e amoroso com todas as chances que nos foi dado. E perceber o quanto o nosso Deus nos abençoou com esse presente maravilhoso chamado vida. Agora você já sabe porque você nasceu. Qual o mistério que existe por detrás do seu nascimento? Eu nasci para ser tal coisa, eu nasci para ser... Mesmo que você tenha nascido para ser um presidente da república, isso nós estamos falando da questão física. Mas na questão espiritual, no mundo espiritual, o apóstolo Paulo, quando nascera, segundo a Bíblia, ele nascera com uma função de aprender com os maiores, inteligentes homens que existiam naquela parte. Segundo as Escrituras, ele aprendeu tudo o que tinha direito. Mas chegou uma hora que o nascimento dele teve que acontecer. Ele nasceu para o mundo físico com sabedoria, mas quando ele nasceu para o mundo espiritual, houve uma coisa espetacular na vida de Paulo. O que foi? Antes ele matava, agora ele trazia vida. Você precisa entender qual é o mistério que está por trás do seu nascimento. Eu nasci porque vou ter uma mulher, vou ter filhos, vou trabalhar, vou me aposentar e um dia eu vou morrer. Paulo, quando disse que estava ali entregando a sua corrida e dizendo que combatia um bom combate, significa que ele fez nos dois mundos, no físico e no espiritual. Eu creio que o Espírito Santo pode estar te dizendo nessa noite que você precisa entender o que você precisa fazer para Deus, porque hoje Deus pode estar dizendo para você: meu servo, te escolhi, já profetizei para você, já mandei profetas, já mandei profetisas, já a palavra através de música, através de louvor, já veio pela televisão, pelo rádio, dizendo que você foi escolhido no ventre da sua mãe para você ser profeta para as nações. Talvez você vai dizer: mas isso não é para mim. Aí está o que de Deus. Se você não está fazendo o seu propósito, a eternidade está logo aí. Para onde você está indo? Não é para lá. Quando nós entendemos que estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós entendemos que estamos fazendo o propósito de Deus, o tempo não nos pertence. Que aí o tempo de Deus chama-se Kairos. Aí não é mais o meu tempo, é Deus que comanda. Não, mas enquanto você estiver no controle, enquanto você estiver fazendo o que está fazendo, a sua produção no mundo físico pode estar excelente. Você pode estar sendo o melhor funcionário da sua empresa. Você pode estar sendo ganhando medalhas porque ganha todas as corridas. Mas no mundo espiritual algo está faltando.
No mundo físico, quando você ganha uma medalha, existem várias pessoas que olham para você e dizem: um dia eu vou alcançar aquele mesmo pódio ali. No mundo espiritual, também existem pessoas que ficam olhando aonde você está. E hoje, o pódio do mundo espiritual está vazio, você não está ali. Sabe onde é o pódio do povo de Deus? Aonde Paulo foi parar? Na cruz. Quem quer parar lá? Ninguém. Que nessa noite o Espírito Santo possa ter te falado que você foi chamado para uma missão, que você foi chamado para profeta para esta nação. Amém? Gostaria de convidar você para ficar de pé. Você internauta também, para que você possa orar conosco agora. E Deus acordar você para esse tão grande mistério que é o teu nascimento. Você não nasceu à toa. E eu quero profetizar nesta noite para a sua vida, que você, que foi escolhido no ventre da sua mãe, talvez hoje você está afastado, talvez hoje você está distante, mas entenda, o Espírito Santo está te chamando, o Espírito Santo está te dizendo: volta, meu filho, volte para a casa do Pai. Então nessa noite, eu quero te dizer que Jeremias capítulo 1, verso 5, se enquadra numa questão de que, sem você saber, lá na eternidade, você já havia sido escolhido para estar aonde está nessa noite. Vamos orar comigo. Pai amado, Deus querido, oh Deus de Israel, o Senhor que tem olhado para as nossas necessidades, o Senhor que tem visto, Senhor, o quanto nós queremos fazer o que é melhor para Ti. Mas, Senhor, esclarece para estas pessoas agora o Seu chamado. Esclarece, Senhor, que desde a eternidade o Senhor havia chamado estas pessoas para fazerem a Tua obra. Ó Deus, e quantos que estão ainda chorando, quantas almas que estão, Senhor, se lamentando, porque querem e precisam de que alguém vá ao alcance deles. Pai, que este homem, que esta mulher, a partir de hoje, desenvolva, acorde para o chamado que recebeu de Ti, ó Pai, que é levar as boas novas a todos que precisam. Espírito Santo de Deus, nós entendemos que ser o que somos significa que nós somos criação das Tuas mãos, e nada nesse mundo vai nos atrapalhar, porque nós servimos a um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que preparou uma eternidade, e essa eternidade está nos esperando. E se você quer estar nessa eternidade, cumpra o seu papel ministerial, o seu papel espiritual. Atenda ao chamado de Deus como Jeremias fez. Atenda ao teu chamado como Paulo fez. E o que eles falaram, como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Que você possa usar esta palavra e dizer: eis-me aqui, Senhor. Que você possa usar essa frase todo dia: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Espírito Santo, nos guarde, nos proteja, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra.
Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.